Aparentemente temos 6 coisas bem pequenas e rápidas de ler. Então vamos lá. Nos ajude a despachá-lo. A quem tiver olhos para ler, um dia desses o nosso Fálibor morreu. Não temos os meios para enterrá-lo adequadamente. Nem uma camisa branca na casa, nem tecido para a mortalha, nem pranchas para o caixão. Se você tiver algo sobrando, ajude, por favor. Se nós não o despacharmos para o outro mundo do jeito certo, ele vai voltar para nos assombrar. Nasce. Nossa, isso é muito importante porque uma das práticas mais antigas culturais que a gente acaba tendo nas sociedades humanas são práticas relacionadas justamente a o que a gente vai chamar de práticas funerárias, vamos dizer, que são, né, despachar pode ser uma palavra aqui. A ideia de como a gente acaba despachando os nossos mortos, mesmo que a gente não tivesse necessariamente religiões institucionalizadas, muitas vezes, era comum que grupos já, neolítico a gente está falando aí, já tivessem práticas aí de como acabar, o que eles devem fazer com seus mortos, né? Seja por uma questão de honra, seja por uma questão de espiritualidade, de crença, de costume, de cultura, seja lá o que for. Então, são práticas muito importantes. E em momentos de calamidade como esse aqui, é muito difícil as pessoas que estão preparadas para ter culturalmente um determinado tipo de prática, de ritos fúnebres e tudo mais, elas não terem acesso a esse tipo de coisa. Então ali a pessoa ela não tem, né, é, camisa branca, aparentemente é uma coisa que eles precisam. Tecido para mortalha. Mortalha, para quem não sabe, é o tecido que a gente coloca sobre a pessoa morta, muitas vezes para esconder até ela, né, da vista das outras pessoas, né? Então isso é a mortalha, né? Nem pranchas para o caixão, que ela deve estar falando de tábuas, né, no sentido da parte de madeira para o caixão. E não poder ter acesso a práticas culturais nesses ritos funerários acaba sendo uma coisa que pode fazer muito mal para a saúde mental da pessoa no momento de luto, que já é muito delicado. E a gente está falando de uma calamidade aqui muito grande, né? O embate entre dois exércitos medievais num setting dark, mas a gente não precisa ir tão longe. O período da Covid aqui na nossa realidade teve muito disso, porque em várias situações, quando uma pessoa morria de Covid no auge da pandemia, muitas vezes quando a gente ainda não tinha nem vacina, é, fazia com que os protocolos padrões fossem de os familiares nem poder ver o corpo da pessoa falecida. E a gente tem toda uma ritualística aqui no Brasil, né, muito focada em ritos bastante, vamos dizer assim, cristãos, ok? Mesmo para quem não é necessariamente cristão, tem esse viés cristão de ter ali, né, um funeral, de ter o enterro, mas de ter toda uma ritualística antes, né, de você velar o morto. Então, várias dessas coisas foram parcialmente ou totalmente impossibilitadas durante o período da Covid. E uma coisa que me pegou muito assim enquanto psicólogo naquela época foi ver o quanto que as pessoas, sejam conhecidos, sejam meus pacientes na época, porque eu tive contato com muitas pessoas que acabaram perdendo entes queridos por Covid, o quanto que essas pessoas que ficaram vivas, mas perderam alguém durante a pandemia, tiveram uma dificuldade maior, pelo menos inicialmente, pelo menos por algum tempo, um tempo significativo, de poder vivenciar o seu luto por não ter acesso justamente a essas ritualísticas funerárias. Então, nossa, eu imagino como deve estar sendo para essa galera agora.